Namastê, librianos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente falar sobre março de 2022. Eu vou começar tirando 4 cartas do tarô. Depois, em seguida, a gente vai tirar uma runa e uma carta de conselho do Metatron no final. Sol, Papa, Pagem de Espadas e Mago. Bem forte essa leitura de vocês, né? Tirando o Pagem de Espadas, só veio arcanos maiores. O que significa isso? Quando a gente tem uma presença muito marcante dos arcanos maiores num jogo, significa que a gente está diante de uma situação que é meio que arquetípica. O que eu quero dizer com arquetípica? Ela é muito importante para a pessoa. Não é algo que deva ser levado levianamente. Tem algo de marcar mudanças grandiosas na vida da pessoa, né? São pontos-chave da existência, né? Quando você está diante de uma oportunidade de você realmente mudar a vida. Porque às vezes a gente fica desejando mudar a vida, mas não muda de fato. Fica esperando que alguma coisa externa aconteça e se fecha. E aí, mesmo que aconteçam coisas externas, você não consegue ver. Então, quando a gente está diante de um jogo que tem muitos arcanos maiores, você está, né, de frente para uma oportunidade de virar a chave, né, de dar uma guinada, algo nesse sentido. Então vamos lá, vou na ordem. Sol. O Sol para falar da vida material, a vida rotineira, prática. Então bota aí nessa conta carreira, trabalho, finanças, a sua rotina, né? Como é que é estruturada a sua vida, dia a dia. Aqui existe, na verdade dá para tirar N coisas da carta do Sol, mas aqui existe principalmente o desejo, melhor dizendo, eu ia falar outra palavra, mas é o desejo por parcerias, tá? Podemos dizer que em alguns casos não vai ser desejo, vai ser uma conscientização. Não é que não exista o desejo, mas vem uma conscientização primeiro. Tem que vir luz, né? A luz da consciência. Você vai perceber que você não faz nada sozinho. Eu sei que esse é o lema, vamos dizer, do libriano, né? Eu falei que eram coisas arquetípicas, né? Então aqui, na verdade, é um jogo que tá para março, mas que poderia ser para qualquer época da vida do libriano, né? Não dá para ficar tão preso aqui na questão temporal. Tem essa coisa das relações, mas o que tem de diferente? Você perceber que você precisa de fato, literalmente, de parcerias para você conseguir andar. Então você está precisando de movimento, de pessoas, de diálogo, independente da sua área de atuação. Se você trabalha, por exemplo, no comércio, fica uma coisa mais óbvia, né? Porque você precisa de clientela, né? Quem trabalha no comércio, quem trabalha com serviços, né? Você precisa de outras pessoas. São as outras pessoas que trazem
dinamismo para a sua vida. Mas isso não se aplica somente, né, a quem trabalha com serviços, quem trabalha no comércio. Você, por exemplo, pode ser um estudante. Você está precisando de contatos, você está precisando de pessoas, você está precisando conhecer gente. Se você está desempregado, você está precisando de pessoas, você está precisando acionar sua rede de contatos, você está precisando ser indicado, né? Você precisa de relações, precisa de parcerias. Aqui também tem um aceno para aqueles que querem parcerias mais literais, quer dizer, sociedades, né? Ou algum tipo de parceria que não seja literalmente uma sociedade, mas que você vai estar ali meio que lado a lado com a pessoa, né? Aqui também tem, ainda dentro da questão parcerias, o seu desejo, né, por um relacionamento mais estável. E isso é complementado pelo Papa que está ali no emocional, mas depois eu vou falar dele, né? Tem aqui um desejo muito profundo também por parcerias dentro do emocional, independente de como que você está nesse sentido agora, independente de status de relacionamento, esteja você com alguém ou não. Você vai ver que precisa de alguém, que você não faz nada sem o outro. Não é porque você não vai estar na sua plenitude, pelo contrário, é o sol que está aqui. Não é porque você vai estar num lugar de codependência, mas é porque você sabe que ao lado de outra pessoa você consegue mais. Você pode ter mais problemas, mais dramas, mais coisas para resolver, mas isso não necessariamente é uma questão. Você está disposto a enfrentar, vamos dizer assim, esse outro por conta dos benefícios que você pode alcançar. Também, tá? Pode parecer que eu tô falando alguma coisa assim, tipo, eu vou usar outra pessoa. Não é isso. Eu tô falando algo mais elevado do que isso. Não é no sentido de usar alguém, não. Mas tem aqui uma constatação, para alguns é até descoberta, né? De que de fato precisa de outras pessoas para viver. Eu ia dizer sobreviver. Aí eles meio que me julgaram aqui. Não é sobreviver, porque sobreviver é pouco. Aqui no planeta Terra a gente aprendeu a pedir pouco, a ser pouco, a querer ninharia, mixaria. Tem nada de mixaria aqui com esse bando de arcano maior. Então é você querer mais. Aí justamente porque você quer mais, você precisa do outro. Não é que você não possa fazer sozinho, tá? Você pode fazer sozinho. Mas com o outro você vai além. É como se com o outro fosse somar. É isso. Eles estão falando assim, com o outro você é capaz de aumentar o seu império. É mais, é sempre mais, né? Tem uma ideia de alcançar algo além. Às vezes parece que você com outra pessoa, eu vou ter que dividir. Somar. Se você vem na vida carregando a crença de que com as outras pessoas você vai dividir ou até mesmo subtrair,
Não, tá errado. Você vai somar, você vai multiplicar. E há aqui uma chamada da vida, vamos dizer, que para alguns pode ser bem cruel, pode ser meio tapa na cara, assim, porque meio que passou da hora de ver, sabe? Mas em suma é isso. Estou desconsiderando aqui outras questões do Sol, como expansão de consciência, alegria. Isso não é o mais vital aqui nesse jogo. O vital mesmo é você do lado de outra pessoa, tá? E Hierofante, né, para o emocional. Aqui tem duas questões. Três, melhor dizendo. Primeira coisa, como vem lá de parcerias, e essas parcerias podem ser íntimas também, tem algo aqui para alguns buscarem um casamento, buscarem uma oficialização dessa relação, tá? Tem algo aqui do institucionalizar, que a gente também pode ler, por exemplo, dentro de sociedade. Não vai adiantar ser uma sociedade de boca, você precisa ter lá todos os seus documentos, né? Você tem que ter todos os contratos, você tem que ter tudo por escrito. Oficializar, tratar a relação direito. Não escrever a relação como se você estivesse escrevendo num papel rascunho. Você fazer algo como manda o figurino, vamos dizer, tá? Isso não é para todo mundo, não. Mas para alguns de vocês, sim, tem importância. Outra questão. Embora tenha todo esse aceno aí para relacionamentos, Hierofante é uma carta que gosta da solitude. Então é bem possível que você precise de momentos de solitude para você organizar os seus sentimentos. Você vai estar, no geral, uma pessoa um pouco mais econômica com as palavras. E isso não necessariamente é algo ruim. Mas se você é uma pessoa que fala mais, presta atenção para os outros não ficarem se sentindo diminuídos por conta disso, por eles não entenderem a sua necessidade de se calar um pouco mais esse mês. E aí virarem e pensarem, e aí, Libriano, tá calado por quê? O que aconteceu? Foi alguma coisa que eu fiz? Coisas desse tipo, né? Então toma cuidado para você, mesmo mais introspectivo, você continuar sendo carinhoso com os outros, porque alguns não vão entender o seu silêncio. Vão achar que tem alguma coisa errada e não é isso, só que você vai precisar de momentos de introspecção. Se você puder, nesses momentos, estar de fato só, vai ficar mais fácil de equilibrar, porque aí as outras pessoas não vão ficar estranhando tanto, né? Não vai ter tanto o que entender, certo? E a terceira questão que eu queria falar tem relação com conhecimento. E esse conhecimento ele pode estar ligado à sua área de atuação ou não. Ele pode ser alguma coisa que você queira fazer por hobby ou até mesmo um conhecimento um pouco mais assim sofisticado, filosófico e até espiritual, tá? O conhecimento, a busca pelo saber, vai ajudar você a lidar melhor com as emoções, porque vai colocar a sua cabeça focada em outra coisa. E aí você não vai ficar pensando tanto em algum tipo de desafio ou conflito, tá? É uma maneira de você se engrandecer e também de você se distrair num bom sentido. Pajem de espadas no mental é o único ponto que eu tenho aqui para fazer ressalva, porque
esse pajem de espadas, ele pode durante o mês gritar assim para você a sua imaturidade. E aí, imaturidade independente de idade cronológica, não interessa, tá? Tem muita, não tô falando só do libriano, tem muita gente por aí que já tá no isenta, mas se comporta igual criança. Então, tem aqui uma imaturidade que pode vir à tona, né? Esteja você consciente ou não. Se você não estiver consciente, aí é pior, porque é um susto, porque você vai olhar, nossa, eu imaginava que eu já tinha lidado com isso. Eu achava que eu já tinha superado isso. Nossa, isso aqui está aparecendo de novo. Então a mente, ela pode pregar peças. Você tá lá todo investido lá nos teus relacionamentos e tal, aí daqui a pouco aparece o seu pajem de espadas interior. Aqui pra mim tá vindo, né? Eu tenho que falar das duas polaridades. Então tá vindo um pajem de espadas assim totalmente desconectado, a pessoa assim birrenta mesmo, imatura, se comportando como criança. Quase aquele nível assim de criança que esperneia no supermercado, entendeu? É óbvio que tem a outra parte. O pajem de espadas, vamos dizer assim, equilibrado, ele é aquela figura destemida. É uma figura que está aberta para o que der e vier. Vamos lá, me dá que eu faço. Eu sou capaz de promover mudanças na minha vida. Qual é o próximo desafio que tem para eu superar, né? Esse é o pajem de espadas equilibrado. Mas ele desequilibrado é uma pessoa totalmente surtada, desconectada, em especial dos seus compromissos, e às vezes até com muito medo, né? Como a gente está aqui com o Papa, com muito medo da idade, do envelhecer e das responsabilidades que isso acarreta, pessoa apavorada, aquela coisa de ficar olhando no espelho para ver se acha pé de galinha, disso para baixo. Então tem uma necessidade de você se sintonizar com esse pajem de espadas. Vambora, eu tô pronto para as lutas. Qual é o próximo inimigo para a gente combater? É esse pajem de espadas que você precisa, tá? Até para você estar com gás para fazer tanta coisa, porque tem uma questão aqui de muita coisa, muita atividade. Mesmo tendo o hierofante, que ele é mais introspectivo, você vai ficar oscilando de um movimento para o outro. Então ele tem que te dar um gás ali para você fazer as coisas. Agora, tudo isso dentro da mais perfeita ordem divina, né? Eu estou rindo com vocês, tá? Tudo dentro da mais perfeita ordem divina, porque é o mago no espiritual. E aí, se você não se sintonizar com esse mago, vai puxar seu pé. Sério. Porque o mago, ele é uma carta excelente para ter nessa posição. Eu tô zoando, mas é verdade. Ele nessa posição do espiritual, ele coloca a pessoa totalmente centrada e em controle do seu destino. Ele tem um pouco, guardadas as devidas proporções, desse pajem de espadas. Vambora, quais são os desafios? Mas ele tem mais, porque ele tem a sagacidade aliada à inteligência e ao estudo de um alquimista, porque ele alquimiza a realidade. Ele pega os elementos que estão disponíveis na vida dele e ele transforma aquilo, ele faz. Quase como se ele fizesse
um milagre. Não é milagre por quê? Porque ele está conectado à Terra e ele está conectado a Deus, né? Assim, acima como abaixo, né? Princípio hermético. Ele é o intermediário, assim como o Papa também é um intermediário. Mas o mago, ele tem uma força, ele tem um desejo, ele é uma energia primordial. Eu gosto de falar que o mago, ele é o masculino primordial, o yang primordial, né? Ele tá ali mergulhado num campo de infinitas possibilidades e ele enxerga o que ele quer fazer, ele vai lá e faz, de acordo com aquilo que está presente na sua realidade. Ele não é de ficar reclamando, então ele também é um antídoto genial. Se você perceber que o seu pajem de espadas está meio doido, surtado, querendo espernear, vendo lá os inimigos chegando, querendo sair correndo, bater em retirada. Não vai bater em retirada, pelo amor de Deus, porque você está num momento muito precioso. Entenda isso. Eu tô rindo, mas eu tô rindo porque eu tô conseguindo acessar a felicidade de vocês, acessar a alegria de vocês. Eu não quis ficar batendo muito nessa coisa do sol como a alegria, mas sim, né? Vocês vão se sentir felizes, independente do que, não interessa o que está acontecendo do lado de fora. Você tá lá no campo de batalha, lá com pajem de espada, você tá vendo milhares de inimigos, mas você não vai se abater. Vão cair tantos à direita, tantos à esquerda, tá lá você. Não interessa. Por quê? Porque você tá com o Criador, você tá com algo maior. E vocês tiraram duas cartas, né, que tem uma conexão profunda com Deus e com a criação. Cada uma à sua maneira, né? Eu diria até mesmo que o mago, ele tem uma conexão ainda mais profunda com a criação, porque ele é um co-criador. Então você pode usar o mago, inclusive, como um antídoto, se você achar que por algum motivo as suas relações elas estão podando você. Quando a gente fala de Libra, casa 7, né, que é a casa regida por Libra, Vênus, né, no zodíaco natural. A casa 7, ela também é a casa do inimigo, o inimigo declarado, né? Eu não estou falando de inimigo, de guerra, de batalha, só por causa do pajem de espadas. É porque você está olhando lá para Áries, né? O seu oposto complementar. Então, tem aqui essa coisa bem arquetípica de você estar num embate muito profundo entre o eu e o outro. E isso já vem, ó, de leituras e mais leituras, eu não sei nem calcular desde quando, que eu não me lembro. Mas já vem de muito. É um dos dramas da vida do libriano, por isso que eu falei que era uma leitura arquetípica. Mas se você conseguir trazer da sua juventude, independente da sua idade, se você conseguir trazer da sua juventude algo de indomável em você, que está aberto para tudo, que vai querer encarar as coisas e que quer fazer e que quer sucesso, né? Que quer atingir os objetivos, tá maravilhoso, ok?
Toma cuidado somente se por algum acaso você levar esse susto ao descobrir que ainda tem uma imaturidade em você em alguns aspectos, né? Isso acontece com todos, acontece nas melhores famílias, então não seria uma novidade, mas eu já estou avisando só para você não se assustar se por acaso você encontrar esse grande imaturo dentro de você. Se por acaso, né? A runa, ela é uma runa autoexplicativa e que conversa com o Sol, porque é a própria runa do Sol, Soilo. Então, tem aqui um reforço, né? Para essa questão das relações, das parcerias, mas também para aquilo que eu não quis entrar tanto, que é a luz, a consciência, o seu sol, o seu ego, a sua plenitude, né? Você vai estar pleno. Não é porque você vai estar em busca do outro que você não vai estar pleno. E esse é um antídoto genial para você nunca entrar numa relação de codependência. Você está pleno, inteiro, você só pode, de fato, trocar com alguém quando você está nessa plenitude. Se você não está na plenitude, você entra num lugar de escuridão. E aí você passa a buscar no outro qualquer coisa. Lembram que eu falei que aqui no planeta Terra a gente aprende muito a pedir migalha? Aí daqui a pouco você está pedindo migalha do outro. E aí você só entra em relacionamentos em que o cara ou a cara vai chegar e vai te dar só aquela migalha. Olha, Libriano, eu vou te dar essa moedinha aqui. Aí você acha aquilo, uau, é supra-sumo, né? O antídoto é você estar na sua luz, na sua plenitude, na sua consciência. Se você pedir ajuda, né, e na verdade precisar, né, se você precisar de ajuda e pedir ajuda ao divino, não necessariamente uma pessoa, ao divino, o divino vai colocar você nesse lugar, mas muitas vezes o divino não passa a mão na cabeça. Ele bota você já em contato já com o mago, logo de cara, que é para ver se a coisa vai. Porque quem de fato é co-criador, quem de fato se realiza com a criação, nunca está numa postura de coitadinho. Tá nessa postura do vambora, o que tem aí, o que tem para hoje, vamos fazer. É essa postura que você precisa em março. Então vamos lá. Vamos de Metatron. Desapegue-se do drama. Olhe para cima é a mensagem. Essa desapegue-se do drama, ela está apontando qual pode ser o problema se por acaso você se sintonizar com um pajem de espadas meio doidão, assim. Meio, né? Fora de sintonia. Talvez você está se apegando a alguma coisa que não existe mais, a alguma dor, algum trauma, né? Não estou dizendo que não tenha acontecido, mas que já é passado, então não existe mais. Então aquilo dali ainda está dentro de você, você já está ali com uma realidade toda colorida, mas parece que não entra em você, parece que não chega. E aqui, ó, o sol por trás dela não consegue olhar a luz, não consegue olhar o sol. Eles estão pedindo para
vocês fazerem uma reflexão. Quem é que tem fotofobia aqui? Quem de vocês que está assistindo que tem fotofobia? A fotofobia, muitas vezes, ela tem a ver com você não querer aceitar a sua própria luz. Aí você não aguenta olhar para o sol. É como se o sol te ofuscasse. Eu sei que é um pensamento meio louco, mas é como se o sol te ofuscasse. É como se ele fosse demais. Eu não aguento, eu não aguento nem olhar. E aí, em geral, é porque a própria pessoa, ela não está sintonizada com a luz dela. Porque quando você está em sintonia com a sua própria luz, o sol é sempre bem-vindo. Por que que a pessoa deprimida, por exemplo, ela gosta de ficar no escuro? Ela não quer olhar para o sol. Ela não quer olhar para a luz, ela não quer olhar para a consciência. E aí gera uma série de questões até físicas por conta disso, mas não olha. Então aqui está de costas para o sol, né? Então toma cuidado com isso. Aqui a gente já tem a resposta para esse pajem de espadas que eu descrevi como imaturo, né? E olha também para ver se de repente essa imaturidade aí que você venha a descobrir, ela não tem a ver com a infância, tá? Porque aqui nessa carta, essa figura é uma figura jovem, ela não é uma figura madura, não. Então é alguém que né, ainda está, vamos dizer assim, vivendo coisas de uma época em que era nova. Então, ou criança ou adolescente. Então, alguma coisa aí dessa época, um cenário, uma situação, né, onde você ainda se encontra, que aí essa busca por parcerias, ela vai dinamizar. Então você tem que sair, né, desse drama, desapegar, para você conseguir se sintonizar com essa energia do vamos, o que tem para fazer? Tô pronto. Vou arregaçar as mangas, vou lutar, vou fazer. Me ajuda? Quer fazer comigo? Né? São posturas totalmente diferentes dessa postura aqui, tá? Então é isso. Um grande abraço para todos. Namastê. Até o próximo vídeo.